Bem, eu acho que são muitos os fatores que justificam, que explicam essa estatística. Em parte, acredito que a cultura brasileira ajuda a que isso, né, a que esse problema se reproduza, que ocorra, né, com uma boa parte das mulheres. Por conta disso, acho que tem uma cultura machista que faz com que se olhe a mulher de maneira objetificada, que se perceba a mulher como tendo menos direito ou menos capacidade em relação aos homens, né? E que essa é uma construção histórica, né? Essa luta também das mulheres para que esse cenário mude é uma construção histórica. Isso vem caminhando, mas infelizmente a gente ainda tem esses resquícios de uma cultura patriarcal e machista muito presente hoje na nossa sociedade. No último ano que eu trabalhei, eu estava morando ainda em São Paulo e fui locada num local chamado Secretaria da Mulher, sediada ali na cidade de Barueri, em São Paulo, e era uma secretaria mantida pela Prefeitura Municipal. Abriram uma turma para mulheres em vulnerabilidade social e que algumas estudavam à tarde e tinha a turma da noite. Ao longo do ano, convivendo com elas, tem algumas histórias assim que marcaram mais, né, até do que outras. Uma delas era a minha aluna mais velha, ela se chamava Nair, tinha 78 anos. Na verdade, a Nair, a história dela trata, né, de uma menina, uma família numerosa, se não me engano, no Paraná. Ela trabalhava na região ali das plantações de algodão e ela, na verdade, casou, foi obrigada a casar por volta de 13, 14 anos. E por que isso? Porque na época era muito comum, com a conivência da família dela, os homens que também trabalhavam no campo e que se interessavam pelas meninas já a partir de 10, 11 anos, porque ela disse que sempre trabalhou muito cedo, motivo pela qual ela não conseguiu estudar na idade, né, adequada e indicada, é que elas acabavam sendo estupradas para que estes homens, que muitas vezes 45, 50 anos, pudessem vir casar com elas. Então, o dia que ela nos contou em sala de aula, assim, foi um momento muito tocante, né? Porque as histórias que elas trazem, o sentimento, e ela teve a família e levou muitos anos para que ela pudesse, né? Ela só se separou porque ela acabou ficando viúva, né? E aí acabou ficando com os filhos e que agora, neste momento, em 2014, ela estava buscando resgatar um pouco dessa questão que ela queria de poder aprender, melhorar, crescer e fazer alguma coisa, ser alguém diferente na vida. A outra experiência assim de vida, né, que eu pude compartilhar nesse período, nesse grupo de mulheres, era a história de uma aluna. Ela tinha o desejo de ser advogada, extremamente dedicada, estudiosa, mas ela tinha uma condição muito problemática em relação ao ex-marido. Ela era uma moça, né, que trabalhava todo dia como doméstica. À noite ela ia para a escola, ela sempre ela terminava as atividades em aula muito rapidamente e quando eu vi ela estava com um livro de leitura dela, romance, lendo, aguardando uma nova atividade. E quando ela nos contou, né, sobre a história com o marido, que ela tinha uma espécie de ele tinha restrição a uma determinada distância, de ficar a uma determinada distância dela,
ela tinha pedido uma medida restritiva, né? Mas ele continuava sempre em busca dela, mesmo com toda essa questão, não adiantava. Uma ocasião ela nos contou, em vários momentos aconteceu dela estar em casa, né? A casa dela eu cheguei a conhecer, uma casa que tinha muros altos, e quando ela via ele estava aplicando um golpe, né, no pescoço dela, ou com uma faca, ameaçando, porque queria voltar e queria continuar. E então ela vivia muito, além de ter uma vida um dia a dia muito difícil, ela ainda tinha que enfrentar e lidar com esse tipo de situação, mesmo tendo uma medida restritiva. Essa história, eu não sei se eu posso dizer que terminou bem ou não, mas ela não chegou ao final do ano conosco. Na verdade, ela faleceu, ela teve um câncer fulminante e nós acompanhamos o final da história dela, e para mim fica registrado assim, né, esse desejo da pessoa em querer estudar, em querer se formar, é o desejo de ser, e é como eu digo, a minha advogada. O feminismo, ele é uma luta por direitos iguais, né? Ele não é a luta pela opressão dos homens, nem por nem por acabar com as diferenças, né? Ele é uma luta por direitos. Eu acho que muitos homens ficam muito ressentidos com algumas manifestações, às vezes um pouco radicais das mulheres, né? Então, algumas mulheres também se ressentem com isso. E então, como esses movimentos também criaram discursos muito radicais, isso afastou as pessoas de se engajarem na luta, né? Mas a luta em si ela é legítima, e o movimento, sem dúvida, ele é muito importante para a construção histórica do papel da mulher. Eu vejo muito progresso, e eu vejo um progresso inclusive nas gerações, na juventude que me sucedeu, digamos assim, ao meu período de jovem, né? Eu vejo essa nova juventude muito engajada nessa luta, né? Então eu acho que mudou, sim. Olá, eu sou Sueli, eu tenho 60 anos, eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia. Eu parei de estudar, eu entrei na escola com 16 anos, aí eu parei de estudar porque o meu pai não deixava a gente, falava que o estudo não ia servir para ele, então ele não deixava a gente estudar. O professor foi na minha casa 2 vezes, pedir para ele deixar eu e meu irmão voltar para a escola, que a gente era inteligente, meu pai não deixava. Eu quero aprender, professor. Meu sonho é aprender. Meu nome é Maria das Graças de Freitas Francisco, tenho 64 anos. Nasci na cidade do interior de São Paulo, em Guaratinguetá. Estudei até a 3ª série do primário, não dei continuidade devido ao problema da minha família, problemas financeiros, e a gente não foi para frente por isso. Meu nome é Air, estou com 70
eu não pude estudar. Meu pai, depois de estudar, meu pai não deixava. E mesmo trabalhar mesmo na roça. E minha mãe não deixava, quando ficasse mocinha, no carta para namorar, para garoto, né? Existe um dado bem preocupante, parte dos abusadores da situação da violência doméstica, ela é causada por um parceiro, né? Ou por um parceiro, o marido, o namorado, ou por alguém das relações dessa mulher. Então, eventualmente pode ser alguém da família, né? Ou alguém próximo. Então, acho que isso dificulta a possibilidade da mulher denunciar, porque não é um estranho, não é alguém que ela. Às vezes é alguém com quem uma relação afetiva. É difícil às vezes fazer essa denúncia, muitas coisas. E às vezes também uma dependência, né? Precisa ter autonomia para poder viver. Às vezes o parceiro nessa questão de sustentar a família também. Então, às vezes, a mulher ela questiona, né, se essa denúncia vai ajudá-la ou vai complicar ainda mais uma situação de vida.